Boa noite, a paz do Senhor. Quero agradecer a todos que já estão participando conosco desse podcast, né? A você que está aí nos acompanhando, que você venha compartilhar desse link com mais pessoas aí da sua família, ao seu redor, né? E que você não deixe de se inscrever no nosso canal, tocar no sininho de notificação, para que toda terça-feira você seja lembrado que tem podcast. Então, que você venha participar, tanto aqui pelo canal do YouTube, quanto também pela nossa página do Facebook. Nós também estamos, né, fazendo essa live pela página do Facebook. Que você participe com a gente e compartilhe com muito mais gente aí. E que a palavra venha edificar a vida de todas as pessoas que você tem compartilhado esse vídeo. Mas eu agradeço por todos que já estão aqui. E nós vamos dar continuidade, né, pastor Almir? Falando sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Então, que você venha participar aí com a gente. O pastor Almir vai dar a introdução aqui e vai falar, né, desse segundo episódio que nós estamos fazendo. E que você tenha a sua vida transformada pela palavra de Deus. Amém? Pastor Almir. Paz do Senhor, é um prazer estarmos conversando sobre Jesus, o maior psicólogo que já existiu. E agora nós vamos dar continuidade, #2, entendendo a psicologia de Jesus em suas parábolas. Aqueles que não aprenderam com o passado vivem presos a ele. Em 2 Coríntios 12:9 diz: a graça de Deus nos aperfeiçoa na fraqueza, injúria, perseguições, necessidades, angústias, guerras internas que temos e que pensamos que estamos fracos, mas nos encontramos fortes, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. O inimigo de nossas almas pode vir sobre as nossas vidas por 7 caminhos, mas a palavra de Deus diz, Deuteronômio 28:7, que por um caminho o inimigo sairia contra as nossas vidas, mas por 7 caminhos fugiria diante das nossas vidas. Provérbios 24:16 diz: porque 7 vezes cai o justo e se levanta, mas o ímpio são destruídos pelas calamidades da vida. Tem um cântico que diz: restituirei 7 vezes mais na sua vida. É o que eu desejo para o nosso coração, para as nossas vidas, no decorrer deste vídeo sobre as nossas vidas. Jó disse: diante de muitos infortúnios na saúde, teve percas, problemas no casamento e inimizades, mas fez 3 coisas na sua vida. 3 coisas que a gente precisa aprender, fazer e realizar. A primeira, fez determinadas perguntas para Deus e Deus respondeu para o seu coração também fazendo perguntas. E uma delas, Deus disse: Jó, se você sabe alguma coisa a respeito da vida, diz para mim. Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos do universo? Então, não se preocupe, entenda que a tua vida está nas mãos de Deus. É que Deus que controla a tua vida, controla a tua casa, a tua família. Segundo, Jó se queixou diante de Deus, não aceitando de forma cômoda a situação ou todas as situações que ele estava vivendo. E terceiro, Jó se defendeu diante de Deus contra as acusações dos seus amigos que fizeram diante de Deus. E a resposta de Jó foi em Jó 42:10. Aqueles que acusaram Jó vieram pedir oração,
para que Jó orasse pelas suas vidas. E Jó, quando estava orando pela vida de seus amigos, diz a palavra de Deus que Deus restaurou a sorte de Jó. Então, a graça de Deus nos aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos aperfeiçoa nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas guerras internas. Mas todas elas, quando nós pensamos que estamos fracos, nos encontramos forte, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. E Deus é aquele que fortalece os nossos corações, e Deus é aquele que fortalece as nossas vidas. E é Deus que está no controle das nossas vidas. E o psicólogo do livro Jesus Cristo, o maior psicólogo que já existiu, ele faz aqui uma comparação entre as parábolas de Jesus, entre as histórias de vida dos seus clientes. E você, conforme nós já conversamos já a respeito disso, você pode abrir o seu coração para Jesus, conversar com Jesus, que certamente você vai ter a resposta de Deus. E a resposta de Deus para o seu coração é a resposta de Deus para a sua vida. Deus está dizendo que nós somos fortes, que Deus nos fortalece. E quando nós pensamos que estamos fracos, então estamos fortes. Mas quando que nós pensamos que somos fortes, que temos força e que podemos subjugar todas as coisas de acordo do controle das nossas mãos, aí então entendemos que estamos fracos. Mas Deus nos concede o seu Espírito no nosso coração e nas nossas vidas. E Ele que nos faz forte, que nos fortalece e que nos dá força e que nos dá razão de viver. Amém. É interessante, né, pastor Almir? Porque na semana passada a gente falou até a respeito, né, de Deus, né? Jesus falou para aquele jovem rico que nós não somos bons, né, mas falou para ele que Deus era bom. E agora a gente está falando aqui sobre ser forte, mas a nossa força maior vem através de a gente entender a nossa vulnerabilidade, que nós somos vulneráveis, que nós temos os nossos momentos de fraqueza, né? Paulo falou isso, né? Como o senhor ressaltou aí, quando eu sou fraco é que eu sou forte. Não é porque, mas eu entender que a minha força vem de Deus, né? E o ser humano em si, ele tem a tendência em sempre se mostrar forte, né? Ele quer se mostrar forte em todo tempo, ele quer estar pronto em todo tempo, mas vai existir momentos que nem sempre a gente vai ser forte, nem tudo a gente pode suportar, nem tudo a gente aguenta, né? Nem tudo a gente consegue levar, e é necessário até na semana passada a gente falou a respeito de Jesus, que Jesus ele não veio nos ensinar a ser Deus, ele veio nos ensinar a ser humanos, né? Porque tá saindo o som aí, tô vendo que o pessoal está reclamando que o som sumiu, né? Ah, voltou? Ah, então legal. O que Jesus veio nos ensinar é que nós somos seres humanos.
Nós precisamos da ajuda, nós precisamos principalmente da ajuda de Deus, né? Acima de todas as coisas, e precisamos da ajuda um do outro. Então, Paulo, naquele momento que ele estava sendo ali afligido, né? Diz que tinha um espinho na carne, muitos não sabem dizer qual era esse espinho na carne, se era uma doença, se era, né, uma angústia, se era alguma coisa que perturbava Paulo, mas diz que era algo que, né, ele falava que aquele espinho, o inimigo vinha esbofetear ele toda vez, né? Mas a única coisa que ele ouvia de Deus é: a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, né? Então Paulo, ele entendeu isso, e chegou um momento que ele falou assim, né? Então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, eu vou gloriar-me quando eu sou fraco, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então a gente tem esses momentos que a gente quer se mostrar que a gente pode tudo e a gente não pode tudo, né? Que a gente consegue tudo, a gente quer dar uma de super-homem, super-mulher, a gente gosta dos filmes da Marvel, a gente gosta dos filmes da DC, né? Que tem o Batman, que tem lá o pessoal, né? O Capitão América, e a gente gosta daquilo porque a gente às vezes se vê ali e fala: não, eu queria ser assim, eu queria poder tudo. E você vai viver a vida e você vê que você não pode tudo, né? Você passa por dor, você passa por sofrimento, você passa por percas, mas o importante é você reconhecer isso, as suas vulnerabilidades, né? E começar a passar por isso confiando que é o Senhor que te fortalece, mesmo diante dessas lutas. Pastora Fernanda, e entender também que Deus restaura as nossas sortes. Exato. E que Deus pode, conforme diz o cântico, restituir nas nossas vidas 7 vezes mais. Amém. E é o que nós desejamos para os nossos corações e para as nossas vidas, que realmente as vidas sejam visitadas pelo Espírito Santo de Deus e as bênçãos de Deus alcancem os corações e as vidas. Mas entendendo o crescimento, Mateus 9, 16, 17 diz: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, nem põe vinho novo em odres velhos. O crescimento de Deus acontece nas nossas vidas quando as nossas raízes têm 2 características fundamentadas. A primeira, encontram águas nos mananciais de águas vivas. E segunda, quando plantamos árvores no deserto. Em Isaías 41, 19 diz: plantarei no deserto o cedro, a sítia, a murta, a oliveira, a faia, o olmeiro e o álamo. E as ovelhas simbolizam as árvores plantadas no deserto, para que suas raízes sejam fortes e suportem as estiagens, as geadas, os frios, a insolação, a desidratação, o micro-organismo, os escorpiões, as serpentes e a hipotermia. A palavra de Deus diz em Isaías 55, 13, para crescerem num lugar do espinheiro a faia, e no lugar da sarça a murta. A faia, ela é uma árvore com capa densa e proporciona muita sombra. Serve para aves fazerem seus ninhos, usada na marcenaria, com madeira clara e textura fina. A murta é uma árvore que extrai um óleo aromático, usado em perfumaria e utilizado como ornamento. Devemos ser o mesmo em meio às tribulações da vida, como ornamentos de beleza. No deserto, quando passamos pelas intempéries da vida,
nós estamos expostos às interferências que a vida nos causa, mas o Espírito Santo nos ensina a nos escondermos em Deus e abrirmos o nosso coração diante de Deus, porque Ele tem algo novo para o nosso coração e algo novo para as nossas vidas. Na maioria das vezes, o nosso coração fica somente naquele problema, naquela dificuldade. E enquanto aquele problema, aquela dificuldade não se resolve, a gente não consegue ver outras coisas, não consegue enxergar coisas novas. Mas aí a gente tem que deixar Deus trabalhar nas vidas, Deus trabalhar no seu tempo, Deus trabalhar de acordo com as suas armas, para que venha fazer em favor das nossas vidas aquilo que Ele planejou sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. No deserto, quando passamos por tribulação, não devemos murmurar, nem reclamar e nem ter amarguras nos corações. A murta, ela cresce nas montanhas, diferente do exemplo que na semana passada nós falamos e nós dissemos, a maioria das árvores, elas crescem no vale. A murta, ela é diferente, ela já tem uma facilidade de crescer nas montanhas. Ela tem uma característica interessante, porque conforme nós dissemos, as árvores crescem nos vales e seus ramos são levados de mirra à festa de tabernáculo, são usados como grinaldas pelas noivas, e conforme diz a palavra de Deus em Isaías 55:13, Zacarias 1:11, é o que Deus faz com os corações daqueles que conhecem a Deus, que a vida está nas mãos de Deus. Ele trabalha em nosso coração, Ele trabalha em nossas vidas de uma determinada forma que Ele vem surpreender os nossos corações e vem surpreender as nossas vidas. E nós vemos em Gênesis 30, de 37 a 43, que diz que Jacó, ele cresceu espiritualmente, tanto na área espiritual quanto na área financeira, e colocou 3 tipos de vara verdes, que foram álamo, aveleira e castanheira, e riscou essas varas, e deixou perto da pia de água e perto do recipiente de alimentação dos animais. E conforme eles se alimentaram, eles cresceram. E a palavra de Deus diz que o álamo, ao escolher uma vara de álamo, Jacó estava profetizando que seu rebanho seria grande, porte vistoso, cresceria como o vento, e a lã seria como algodão macia e branca, e seu rebanho teria crescimento rápido, reconhecido por todos, com raízes fortes. O rebanho suportaria os frios, as estiagens, as geadas, as folhagens diversificadas, e muitos frutos e flores sairiam e polinizariam através dos ventos, com seu perfume atraindo abelhas e borboletas. A avaleira, ao escolher uma vara de avaleira, Jacó estava profetizando que suas ovelhas gerariam de forma espontânea, que a carne de seu rebanho seria como fruto de avelã, saboroso e rico em proteínas, e que tudo seria aproveitado da ovelha, a lã, a carne, o couro, os chifres e leite. E devemos aprender se alimentar dos mais diversos alimentos que vão fortalecer o nosso coração, a nossa alma e a nossa vida, e dessa forma vai contribuir para que nós venhamos ser ovelhas sadias. E a castanheira,
Ao escolher uma vara de castanheira, Jacó estava profetizando sobre o rebanho que seria forte. Seus reprodutores seriam os melhores da região. As crias de seu rebanho seriam fortes, como a casca do fruto da castanheira, e gerariam outras crias, outros filhos. Precisamos entender, conforme Jacó entendeu, que o significado do seu nome é persistir, é perseverar, é insistir em perseverar nos mandamentos, nos estatutos e nos juízos de Deus, porque Deus sempre tem em todas as áreas da nossa vida a prosperidade de Deus sobre o nosso coração e a prosperidade de Deus sobre as nossas vidas, e a prosperidade espiritual e a prosperidade financeira sobre as nossas vidas. Eu não sei como que se encontra a sua, como que se encontra a sua área espiritual e financeira, mas é o que Deus deseja para o nosso coração, é o que Deus deseja para as nossas vidas, a prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Então, você viu aí o pastor Almir falando aí, até falando de murta, falando de álamo, a gente não está falando de planta não, né, pastor Almir? Estamos falando de ovelhas. Né? Mas, Deus, você vê o cuidado de Deus conosco. Às vezes as pessoas pensam que Cristo só se preocupa com a nossa vida espiritual, né, pastor Almir? Deus só está interessado na nossa vida espiritual. As pessoas às vezes pensam que Deus só se preocupa o quanto nós oramos, o quanto nós vamos à igreja, o quanto nós lemos a Bíblia, né? O quanto nós jejuamos, né? Não, mas Deus ele se importa com todas as áreas da sua vida. Ele não é um Deus que só se importa se você está lendo a Bíblia, se você não, ele se importa com você. Ele se importa com tudo, ele se importa com a sua saúde, ele se importa com a sua alimentação, ele se importa com o seu emprego, ele se importa com os seus estudos, e ele quer ser Senhor e Deus sobre todas as áreas da sua vida, né? Que todas as áreas da sua vida você venha colocar aos pés dele, né, pastor Almir? Venha entregar a ele para que ele venha cuidar. Talvez você não consiga lidar com tudo, como o pastor Almir falou aqui de Jacó, a respeito de Jacó ali na casa do seu sogro, né? Que o sogro dele enrolou ele também, né, pastor Almir? Com as ovelhas ali, tentando enganar Jacó. E às vezes a gente não consegue lidar com as coisas da vida, às vezes a gente passa por engano, passa por frustração, passa por decepção, passa por traições, mas Deus, ele tem cuidado de nós. Ele tem sido Senhor sobre as nossas vidas, ele cuida de nós em todos os momentos, mas nós precisamos entender e depositar tudo no controle de Deus. Às vezes a gente só lembra de Deus quando o negócio está dando ruim, né? Quando as coisas já estão ruins, né? O negócio começou a ficar ruim, aí a gente fala, nossa, Deus, vem aqui. Mas na hora que estava bom, ninguém foi lá procurar Deus. E interessante que, às vezes, a gente até culpa Deus quando as coisas começam a dar ruim, né? Não, Deus, o Senhor... né? Mas ninguém chamou Deus para fazer parte do negócio. Né? Ninguém chamou Deus para, oh, Deus, vem aqui fazer parte desse sonho, vem aqui fazer parte desse projeto. Mas na hora que as coisas estão dando ruim, aí a gente se lembra de Deus. Mas Deus, ele é um Deus que ele se importa com todas as áreas da sua vida e ele quer cuidar de você. Ele quer governar a sua vida, né? Então que você venha entregar tudo nas mãos dele, para que ele possa te ensinar como conduzir diante de todas as coisas, né? No domingo a gente estava falando aqui que a gente não sabe muitas coisas da nossa vida, né? Quando o pecado entrou no mundo, tudo perdeu o seu significado, tudo perdeu o seu valor, as coisas foram desconstruídas, né? Perderam o seu valor. Mas quando a nossa vida está firme em Deus, quando nós nos voltamos para Cristo, né? Tudo ganha o seu significado de novo. Tudo ganha o seu... Deus começa a ressignificar
todas as coisas. Talvez você não encontre sentido para a sua vida, para a sua família, para o que você faz dentro do seu trabalho. Talvez você não encontre sentido, mas em Deus tudo faz sentido. Mas o problema é que a gente quer caminhar, às vezes, sem olhar para Cristo. Né, como comentamos aqui na semana passada, né, entre o espiritual e o humano, né? Tem pessoas que elas são espiritualizadas demais, aí elas querem levar tudo pelo lado espiritual, né? Quer resolver tudo no espiritual, se possível paga até a conta, né? Ah, eu pago com fé, né? Quer pagar a conta com fé. E tem outras que não querem nem saber de Deus, né? Tem outras que já são outros temas, né? Existe um polo e o outro polo, né? Na pilha tem o polo positivo e o polo negativo. Tem aqueles que é a mais e tem aqueles que é a menos, né? Tem outros que não querem nem saber de Deus, não quer Deus em nenhuma área da sua vida, né? Mas nós precisamos, Ele é o Criador de todas as coisas, né? Não tem como a vida funcionar sem Ele, sem a presença de Deus em nós. As pessoas, elas tentam viver uma vida com o coração distante do Senhor, mas não tem como. A vida só faz sentido nele, mas também Deus não quer que a gente seja nem muito e nem pouco, né, pastor Almir? Deus nos exige, o que Deus requer de nós é moderação. Nós precisamos ter uma vida equilibrada. E às vezes o problema do ser humano é que ele vive entre os extremos, ele não consegue ser moderado. E nós só conseguimos ter uma vida moderada e equilibrada através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo habitando em nós, e nós deixamos o Espírito Santo nos guiar. Porque se nós não deixar o Espírito Santo nos conduzir, né, nós vamos viver uma vida totalmente desequilibrada. Nós vamos pender para um lado. Ou a gente vai ser aquele religioso, né, extremista, chato, né? Não é nem xiita, é chato mesmo, né? Ou a gente vai ser aquele pessoal frio, que parece que, não, Deus não existe, né? Não, que Deus o quê? Então, a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa de equilíbrio. E o equilíbrio, né, real está em Deus. Né? Jesus Cristo, ele é esse ponto de equilíbrio nas nossas vidas. Né? Ele vem nos ensinar a viver essa vida moderada. Tanto que um dos frutos do Espírito, né, pastor Almir, é temperança. É moderação, né? Em algumas traduções da Bíblia, lá em Gálatas 5, quando Paulo vai dizer do fruto do Espírito, ele vai falar lá, né, que o fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor, é fraternidade, é bondade, é benignidade. Aí ele vai falar que o fruto do Espírito é moderação, é temperança. E é o que falta para nós, né? Essa temperança, essa moderação. Porque a gente polariza demais. E é nesse polarizar demais, é no se tornar rígido. Porque as pessoas, quando elas entram no extremo, seja no a mais, seja no a menos, né? Elas se tornam rígidas e elas são inflexíveis. Elas não conseguem ser flexíveis com as coisas, elas não conseguem se sensibilizar com os outros ou com o próximo, porque ela se tornou uma pessoa rígida. Ela quer as coisas do seu jeito, da sua maneira. E é aí que as coisas começam a quebrar. E é aí que as coisas começam a desandar. Porque eu preciso entender que a vida, ela é feita de resiliência. Né? No termo físico aqui, né? Essa palavra resiliência vem da física, né? A gente precisa dessa resiliência, a gente precisa dessa flexibilidade. E é por isso que a gente vê aí uma geração totalmente frustrada, totalmente desequilibrada emocionalmente, né? Ou espiritualmente também, ou até mesmo fisicamente, porque é uma geração que vive nos extremos, mas não vive uma vida moderada. E uma vida de equilíbrio nós só podemos encontrar em Deus. Para encontrarmos esse equilíbrio em Deus,
nós precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Quando bebemos ou nos alimentamos da palavra de Deus, conforme diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra de Deus. Nós vivemos da palavra que Deus trata com os nossos corações e com as nossas vidas. E quando nós bebemos e nos alimentamos do álamo, nós suportamos os frios, as estiagens, as geadas e as folhagens diversificadas, e ainda conseguimos atrair abelhas e borboletas. Quando nós bebemos e nos alimentamos da castanheira, nós somos fortes, como casca do fruto da castanheira, e geramos outros filhos. E quando nós nos alimentamos da avalheira, nós adquirimos proteína, e tudo se aproveita nas nossas vidas. A nossa lã, a nossa carne, o nosso couro, o nosso leite, e devemos aprender a nos alimentar com as nossas próprias mãos para receber vitamina, proteínas e nutriente para a nossa vida espiritual. Nós nos alimentamos também através da vida das outras pessoas, mas é importante entender, pastora Fernanda, que nós também precisamos nos alimentar com as nossas próprias mãos. Mas agora nós vamos falar, pastora Fernanda, sobre um assunto aqui um pouquinho diferente, que fala entendendo o vício, sobre o vício, tanto do vício religioso, quanto das diversidades dos vícios. Mas a definição sobre o vício é idolatria, que significa refúgio de dores emocionais. O vício é uma doença progressiva que dá falsa capacidade de enfrentar os problemas sem querer resolver. Precisamos aprender a afastar os sentimentos de insatisfação de um coração vazio e substituir a idolatria do vício por sentimentos genuínos de amor. Lidar com pessoas que não se sentem amadas por Deus e pelos homens é complicado, porque voltam nos seus próprios vômitos. A terapia começa a ficar monótona e o vício passa a ocupar um lugar importante na sua vida, que psicologicamente havia se tornado um vício e espiritualmente se transforma no seu Deus. O crescimento acontece quando enfrentamos os problemas e desejamos crescer como ser humano e cristão. E a palavra de Deus diz para nós que a religião, ela também diz que ajuda as pessoas a se sentirem melhor. Mas é interessante que o autor do livro faz uma comparação e diz como a religião ajuda as pessoas a se sentirem melhor, como os viciados buscam interfúgio nos seus vícios. Não conheça Deus dentro de uma religiosidade. E agora eu complemento com a minha forma de pensar. Conheça Deus através de relacionamento, de comunhão e intimidade, porque Deus não vai te tratar conforme os homens te tratam. Deus não vai te deixar órfão. Deus é o seu Pai, Deus te ama, Deus cuida de você, Deus cuida do seu coração, Deus cuida da sua vida. O segredo para sobreviver no sofrimento, na dor, é confiar em Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 125:1, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre e eternamente. Às vezes os rumores, as notícias más vêm sobre os corações e as vidas, e de certa forma as vidas se abalam, mas a palavra de Deus diz: confia no Senhor
e seja como os montes do Senhor, e permaneça firme e eternamente, porque Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele cuida do teu coração, Ele cuida da tua vida, Ele não é conforme os homens, Ele não te deixa órfão, Ele cuida do seu coração e Ele cuida da sua vida. O problema da religião é que na maioria das vezes elas não fortalecem os homens. O problema não é a religião, e sim a atitude religiosa distorcida. O propósito de Deus é reconciliar a sua vida com o teu próximo, para que você venha oferecer uma oferta agradável, de acordo com a vontade de Deus, para o seu coração e para a sua vida. Então eu gostaria de convidar você que tem um problema de vício, você que tem uma luta, que não consegue vencer sozinha, eu gostaria de convidar você a não procurar religião, porque você vai ficar sozinho do mesmo jeito, da mesma forma, mas que você procurasse Deus, procurasse os homens que desejam estender as mãos para o seu coração, para a sua vida, e deseja te ajudar da melhor forma possível. É interessante, né, pastor Mi? Às vezes a gente fala de religião, aí tem todo mundo que fala, cada um tem a sua religião. Mas a religião, Deus não é religião, né? As pessoas acham que Deus é religião. Não, Deus ele pode agir por meio da religião, mas ele não é religião, né? Deus está acima de qualquer religião. Deus está acima da religião, Deus está acima da política, Deus está acima da família, Deus está acima de todas as coisas. Então, Deus não é religião. Ele está acima de tudo, Ele é Deus, né? Não é Deus que precisa de uma religião para agir, pelo contrário, é a religião que precisa de Deus, né? Então as pessoas quando falam de Deus, parece que pega um pote, sabe aqueles potes, e coloca Deus no pote, aí coloca lá, bota Deus no pote e escreve religião, né? Como se Deus só tivesse limitado dentro da religião, como se falar de Deus, só pudéssemos falar de Deus dentro de uma religião. Não, mas Deus ele está acima de qualquer religião que seja. Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus não é budista, Deus não é islâmico, Deus não é... Deus, ele é Deus. Acima de todas as coisas, ele é Deus. E é a religião que precisa se submeter a ele. É a religião que precisa se render a ele. Não é Deus que precisa se render à religião. Então nós não podemos pegar Deus e colocar num pote, escrever lá religião e falar, não, Deus só pode falar, você só pode falar de Deus quando você estiver dentro de uma igreja. Ou quando você for na... Não, Deus está acima de todas as coisas. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então é esse o entendimento que nós precisamos ter. E quando a gente fala de vício, né, vício aí, o pastor Almeida até falou de idolatria, e é uma vida no prazer, né? A pessoa que ela vive um vício, ela se refugia, aquilo ali se torna um Deus para ela, né? Aquilo ali se torna algo de muito valor para ela. Eu até estava falando, né, que tem para uma amiga que tem pessoas que têm um relacionamento com uma substância química ou com algo um álcool, como se fosse um relacionamento de casamento. Aí quando a pessoa sai daquele vício, parece que ela se divorciou da cerveja, da bebida, ou se não da substância química. Parece que um divórcio, que ela fica, nossa, meu Deus, né? Mas e aquilo? Eu vou sentir falta, mas ela não entende, né? Porque aquilo ali é de tão importância para ela que a vida dela está ali. A vida dela está depositada ali. Então, tem muitas pessoas que elas estão debaixo de vício, e vício não é só com relação à dependência química,
como o pastor Almir fala aqui do vício religioso, né? Tem pessoas que vivem um vício religioso, vivem numa religiosidade. É como o pastor Almir disse, se você está numa dependência e for buscar auxílio na religião, a religião não vai te salvar. Talvez você fique um viciado religioso, né? Fica debaixo de uma religiosidade. Mas se você buscar um relacionamento vívido com Deus, Deus pode te libertar. Deus pode te transformar. Não é a religião que transforma, é Cristo que nos transforma, né? Como um dia eu vi na camisa, tem uma igreja que usa uma camisa, né? Religião complica, mas Cristo descomplica, né? A religião, ela só complica, cada um vai dizer as suas vertentes, as suas teses, as suas teorias, mas Cristo é aquilo que descomplica. Cristo é o que abre os nossos olhos, Cristo é o que nos conduz. Então, o vício não está só ligado a algo, como que eu posso dizer, a algo químico ali, né? Tem pessoas que são viciadas, né? Viciadas emocionalmente, viciadas numa outra pessoa. Tem pessoas que são viciadas, né, em jogos. A gente está falando aqui ontem, né? Teve uma pane aí no Facebook, no WhatsApp. Ninguém conseguia se comunicar. Tem pessoas que vivem o vício do celular, não conseguem ficar sem. Se ficar essa pane do Facebook, do WhatsApp durante uma semana, pastor, tem gente que morre, né? Não, meu Deus, não, sem Facebook, sem WhatsApp, né? Parece que vai morrer, né? Então, não, a gente não pode colocar a nossa esperança nessas coisas. A gente não pode depositar a nossa fé nessas coisas. A gente tem que buscar auxílio do Senhor e ajuda de outras pessoas, né, pastor? Porque tem, como a pastora Karina, a gente fez aqui um podcast com a pastora Karina, que é psicóloga, né? A gente precisa de ajuda de outras pessoas. Tem gente que quer tudo que Deus resolva, né? Deus pode resolver tudo, Ele pode resolver tudo, mas você precisa de ajuda do próximo. Deus deixou pessoas para ajudar você também. Então tem coisas que Deus vai fazer que só Ele pode fazer, mas tem coisa que Deus deixou pessoas para ajudar você, para auxiliar você. Se tem coisas que você tem que procurar um médico, procure um médico. Né? Se tem coisas que você precisa tratar com a ajuda de remédio, né? Indo no psiquiatra, indo no médico lá, indo no psicólogo, procure. Se tem coisas que você tem que procurar ajuda de um irmão, de uma pessoa, né, que está ao seu lado, que você vê que essa pessoa realmente vai te ajudar, procure. Mas não entenda que tem coisas que Deus faz e só Deus vai poder fazer por você também. Mas tem coisas que Deus permite que outras pessoas façam pela gente. Então, para sair de um vício, a gente precisa do auxílio de Deus, da ajuda divina. E nós precisamos da ajuda de outras pessoas também. Nós precisamos da ajuda de amigos que realmente podem nos ajudar. Porque tem amigos que não vai poder te ajudar. Né? Tem amigos que estão pior do que você. Como que uma pessoa que está pior que você vai ajudar você? Né? Então, você precisa de pessoas que realmente são fortes nessa área e vai poder ajudar você com relação a isso. Vai poder ajudar você a vencer a isso. Né? E tem pessoas que já passou por isso e já estão vencendo e ajudando de outras pessoas, exatamente. Então, a gente precisa se render. O maior problema é que, como a gente falou aqui, às vezes a gente quer ser forte em todo tempo, e a gente está falando de Jesus ser o maior psicólogo que já existiu, né? E se você for buscar ajuda de uma terapia, de um psicólogo, o psicólogo não vai poder nada, não vai poder fazer nada, o médico não vai poder fazer nada se você não quiser. Né? Às vezes o médico pode falar, você está doente, você está assim, mas se você não quiser tratar, não adianta. O médico pode falar, o psicólogo pode falar, os irmãos da igreja podem falar. Deus, né? Tem gente que espera Deus descer do céu para falar. Deus fala com você, mas se você não quiser mudar, irmão, não adianta, né?
não adianta. Então, o maior problema da humanidade, como a gente falou aqui, é o arrependimento, né? Até no livro o autor vai falar sobre isso. Precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. E arrepender é o quê? É confessar. E confessar é o quê? É dizer, não, eu estou vivendo uma vida desse jeito e eu preciso de ajuda, né? Eu não consigo vencer sozinho, né? Eu não consigo transpor essa barreira sozinho. E Deus, Ele vai nos auxiliar. E Deus vai nos ajudar em todos os momentos. Então, né, a gente está falando aqui de todo tipo de vício. O vício religioso, o autor no livro aqui vai dizer até de vício de terapia. Tem gente que vive em terapia. E acha que a terapia vai solucionar e acha que seu problema. E acha que, na verdade, ela acha que o terapeuta vai solucionar, né? Aí ela fica esperando. Aí quando ela vê que não está solucionando, ela fica procurando terapia e mais terapia. Mas o problema está nela. Ela precisa se decidir. Ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa querer essa ajuda. Ela precisa querer mudar. Ela precisa estar pronta para ouvir. Porque no momento de dor, às vezes no momento que nós estamos passando por alguma situação adversa, ouvir fica difícil, né, pastor Almir? Porque às vezes as pessoas vêm falando verdades para nós e que a gente não quer ouvir. A gente não quer, a gente se nega a ouvir, a gente fica, não, mas não é assim. E a gente fica justificando o nosso erro. A gente fica encontrando justificativas, porque por a nossa vida estar passando pelo que está passando. Não, mas a minha vida está assim por causa de minha vida está assim porque aconteceu isso, minha vida... Então, tem coisas que você precisa reconhecer. Eu preciso de ajuda, mas quando a ajuda vier, eu vou ouvir. Eu vou aprender aqui. Eu vou me submeter, eu vou me humilhar, né? Eu vou me render para que essa pessoa possa me instruir e eu possa entender aquilo ali e viver uma nova vida. Agora, tem pessoas que elas procuram ajuda, mas elas não querem ajuda, elas querem só ir lá. Aí o outro fala e elas querem continuar na mesma. Elas só querem falar que foi procurar ajuda, mas não adiantou, né? Aí elas falam, não, eu procurei, mas não adiantou. Mas não é que não adiantou, é porque você não se rendeu, você não se abriu, né? E falando um pouco de vício, como trabalhei até numa comunidade terapêutica, né? E a gente tem lá o livro de NA, né? Do AA, né? O livro azul, que é famoso, né? Conhecido livro azul, e fala desses 3 primeiros passos, né? A primeira pessoa precisa reconhecer que ela é impotente perante o uso da droga, perante o uso da substância química, né? O segundo passo, né, é ela entender que ela não pode, mas alguém superior a ela pode. Então, quem é esse alguém? É Deus, né? Alguém superior a mim é que pode vencer todas as minhas lutas, todas as minhas guerras. Né? E eu não estou falando nem de Bíblia, eu estou falando aqui do livro azul do AA, tá? Do NA lá. Estou falando do livro azul, né? E aí, no terceiro passo, são 12 passos, né, que eles têm lá. No terceiro passo, eles falam que a pessoa precisa de rendição, é se render. Então, o primeiro passo é você confessar que você precisa de ajuda. O segundo passo é você reconhecer que Deus é maior que todas as coisas, que pode te ajudar. E o terceiro passo é a rendição. Mas você não pode pular etapas, né, pastor Almir? O problema é que a gente fala 12 passos, aí já quer estar lá no 12º, né? Sem passar pelo primeiro. Não, você precisa, né? Você precisa, né? Se render a Cristo, se render ao Senhor e deixar Ele governar. Você precisa dar o seu passo, né? O primeiro passo para que Deus possa transformar a sua vida. Porque se você não der, né, não tem nada que Deus e ninguém vai poder fazer por você. Mas isso depende de você. Deus pode transformar a sua vida do dia para a noite? Deus pode, né? Deus pode. Mas Deus, Ele quer ouvir de você.
quer que você se renda. Deus não vai interferir, né, pastor Almir, na sua escolha. Ele não vai dizer assim, não, vou mudar fulano de qualquer jeito, ele não tem jeito, não vou lá mudar a vida dele. Não, Deus não vai interferir na sua escolha. A decisão é sua, né? Como diz lá naquele, voltando a tempos atrás, né? Pastor Almir, estou ficando velha também, né? Naquele, né, tinha na Globo, né? Falava, você decide, né? No final de tudo, você decide, né? No final de tudo, é você que decide, né? Nesse programa, a pessoa que decidiu o final do programa, né? Mas no final de tudo, é você que decide como você vai viver a sua vida, como você quer viver a sua vida. Então, você precisa entregar ela ao Senhor Jesus Cristo e deixar Ele te transformar. Nós estamos aqui, para passar para o pastor Almir, já com 40, né, quase 50 minutos de live, 50 minutos de live, né, já vamos finalizando, o pastor Almir vai falar aqui, mas está aqui participando com a gente, muitas pessoas, pastor Almir, né, está aqui o meu primo Gleides, a Laís, a minha tia Vera, a pastora Sônia, o Douglas, está aqui a Marcela, tem gente lá no Facebook também, né, a Nice, né, também participando aqui, né, uma amiga aí, a Nice participando também desse podcast, e que você venha compartilhar, não deixe de deixar o seu like, né? Deixe o seu like aí, compartilhe essa mensagem com muita gente, para que outras pessoas possam ser edificados por essa palavra. Pastor Almir. Para fazer as considerações finais, eu quero dizer, você não espere chegar no fundo do poço. Você tem que fazer a força maior para quebrar a linha. E vou explicar. Imagine aqui comigo, 2 pontos e uma linha normal, comum. Você passa uma volta. Você faz força e consegue quebrar ela com facilidade. Você dá 2 voltas, você faz força e consegue quebrar com facilidade. Você dá 10 voltas, 20 voltas, 30 voltas, 40 voltas nos seus dedos ou nas suas mãos. Agora você está preso pelas suas mãos. Você faz força e mesmo fazendo força você não consegue quebrar essas linhas. São assim os vícios nas nossas vidas. Então, não espere chegar no fundo do poço, porque quando você chegar no fundo do poço, ainda que você tenha vontade ou forças para fazer força, e você faça força e às vezes você não consegue sair dessa situação, desse fundo, desse poço. Mas tem um que pode te estender as mãos, que é Deus, mas não espere chegar nessa situação. E a palavra de Deus diz em Mateus 11:19, que a sabedoria é demonstrada pelas nossas ações. O conhecimento devia se traduzir em atos, não em discursos racionais, de meras palavras de sabedorias humanas vazias. Foi isso que Jesus disse. A sabedoria é demonstrada pelas ações, pelas atitudes. E aqui eu faço as minhas considerações. Tá vendo? O pastor Almir até falou uma coisa que a gente ouvia muito lá na comunidade terapêutica. Não espere chegar no fundo do poço, né? Deus está dando uma oportunidade de você ouvir essa mensagem e de poder ter sua vida transformada. Então não espere as coisas piorar ainda mais, né? Que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Que você entenda que não é a religião que vai mudar a sua vida, né? Não é uma terapia que vai mudar a sua vida. Não é as pessoas que vai mudar a sua vida. Tudo isso pode ser uma ajuda, né, para você. Mas quem pode transformar a nossa vida e nos dar uma nova vida é Cristo, né? E que nós venhamos render a nossa vida a Ele. Então, que hoje você entenda isso. Que você deixe Deus transformar a sua vida, né? Não seja como aquele filho pródigo
que desejou comer a comida dos porcos, né, pastor Almir? Para poder voltar para casa. Mas ele chegou no fundo do poço. O problema é que é aquilo que nós já estamos falando aqui há muito tempo. O problema não é esse. O problema é que tem gente que já está no fundo do poço e está lá. E está cavando mais, né? E aquele filho pródigo, ele desejou comer a comida dos porcos, mas ele não comeu, ele desejou. Quando ele desejou comer a comida daqueles porcos, ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou que ele tinha um pai, que na casa do pai ele era bem tratado, ele era bem cuidado. E aquele pai, na parábola contada por Jesus, simbolizava Deus. Mas aquele filho, ele queria voltar para o pai, que o pai apenas reconhecesse ele como servo, né? E ele faz o caminho de volta e ele reconhece, olha aí o reconhecimento, ele toma uma decisão, ele viu que aquela vida que ele estava vivendo não era uma vida para ele toma uma decisão e ele volta para casa e ele pede perdão, ele fala, pai, pequei contra ti. E ele espera que o pai vai receber ele apenas como servo, né, pastor? Se o pai recebesse ele como servo, ele já estava feliz. Mas o pai recebe ele como filho de novo. Deus não quer te receber como servo. Deus não te chama para ser apenas servo, mas Ele te chama para ser filho, né? O desejo de Deus é ser seu pai. Talvez você não teve um pai para te instruir, para te ensinar, para te orientar. A gente falou aqui de paternidade. Assista aí o nosso podcast sobre paternidade. Talvez você não teve um pai presente, um pai que amou você, que cuidou de você, que direcionou você. Talvez você não teve. Talvez você não teve nem mãe, né? Mas Deus é o nosso pai perfeito. Ele cuida de nós. Ele é sempre presente, né? Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus, Ele está presente na nossa vida todos os dias. Ele não nos abandona. A Bíblia vai dizer, a palavra de Deus vai dizer, que ainda que uma mãe e um pai possa nos abandonar, né? A palavra de Deus diz, eu todavia não te abandonarei, não me esquecerei de você. Não é eu que digo isso, é a própria palavra de Deus. Então, ainda que o seu pai, a sua mãe te abandone, ainda que os seus amigos te abandonem, ainda que todo mundo te abandone, Deus não te abandona. Ele está sempre com você, né? E Ele tem o melhor para a sua vida. Entenda que ter o melhor para a sua vida não quer dizer que Ele vai te livrar de todo sofrimento, né, pastor homem? Tem pessoas que quando a gente diz isso, acham que amanhã acabou o sofrimento. Não é isso. Mas a diferença é que Deus vai passar com você. Deus está com você até no sofrimento, até na hora da dor. Porque na hora do sofrimento, né, pastor homem, todo mundo abandona a gente, né? Não tem amigo, não tem ninguém. Parece que a gente entra no deserto, né? A gente olha para um lado, a gente olha para o outro, a gente fala, cadê o pessoal que estava aqui comendo churrasco comigo? Na hora que a situação fica difícil, não tem ninguém. Mas Deus não é esse que nos abandona. Ele está sempre presente. Ele é um pai perfeito. Então, renda a sua vida ao Senhor. E essa parábola do filho pródigo é tão interessante, já para a gente finalizar, que o irmão mais velho não queria que o pai recebesse o irmão mais novo. Mas, além de a gente ter um pai perfeito, a gente tem um irmão mais velho perfeito, que é Jesus Cristo, que nos deixou a herança, né? Nos deu condições de ser filhos de Deus, de sermos recebidos como filho. Porque o nosso irmão mais velho era filho único, o filho único de Deus, né? Morreu por nós, para que nós hoje pudéssemos ter acesso a Deus. E nós pudéssemos hoje ser chamados de filhos e sermos herdeiros e co-herdeiros. O irmão da parábola do filho pródigo não queria receber o seu irmão mais novo. Mas Jesus Cristo, Ele é o irmão mais velho que nos recebe, mesmo com todas as nossas imperfeições. E ainda nos dá o direito de herança, de sermos chamados filhos e sermos herdeiros e co-herdeiros com Ele.
Então, creia nisso. A palavra de Deus é para você. Então, que você decida hoje render-se ao Senhor Jesus Cristo e saber que Ele pode libertar a sua vida, transformar a sua vida e te fazer viver uma nova vida em Cristo. Saber que você e com Ele é mais que vencedor. Amém? Então, eu quero já encerrar e agradecer por todos que estiveram participando aqui com a gente desse podcast. Que Deus venha abençoar vocês. Que Deus venha transformar a sua vida, o seu lar, a sua casa, e vocês venham viver em novidade de vida a cada dia mais, entendeu? Então, que Deus abençoe a todos que participaram com a gente, minha tia Vera, a pastora Sônia, Gleidson, Nice, Marcela, Douglas, todos que tiveram presente aí, né? Até mesmo aqueles que não deixaram a sua mensagem aqui, ou aqueles que ainda vão ver esse podcast. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você seja ricamente abençoado por essa palavra. Nós agradecemos por todos que participaram e irão ver esse vídeo mais tarde. É o chamar. E antes de a gente falar, eu já ia falar o refrão aqui. Eu já ia. Olha, gente, eu já estava aqui no embalo para dar tchau. Próximo livro. O próximo livro, a gente vai falar de celebração da disciplina. Na próxima terça-feira, nós vamos falar da celebração da disciplina. Tem gente que acha que disciplina é ruim. Não, mas disciplina é fundamental para tudo, né? Uma pessoa disciplinada, ela é organizada. Ela consegue vencer na vida. Agora, uma pessoa indisciplinada, pessoal, às vezes ela não entende porque está só perdendo a vida, mas porque falta disciplina. Então, acompanhe com a gente Celebração da Disciplina, o livro do Richard Foster, que você venha nos acompanhar no próximo podcast na terça-feira. E quinta-feira tem a SAF aqui com a pastora Sônia, às 8 horas, que você não perca, que você esteja aí ligado para participar da SAF, né? Na quinta-feira. Ah, tá. A voz aqui, a nossa voz, não é o Lombardi. Não é o Lombardi, fala Lombardi. Não é Deus também não, tá? É o nosso irmão Dorfim, Rodolfo. Ele falou que no sábado, às 7 horas. 7 horas tem um Hubs da Zion, né? A gente vai fazer... O que é Hub? O Jonathan explicou, que nem eu sabia muito bem. É conexão. Hub é aquilo que nos conecta. Então, vai estar aí o Hub no sábado para os jovens, né? Os jovens jovens de 1 a 100. Até 100 anos é jovem ainda, pastor? Até 100 anos é jovem. Então, participe às 19 horas do Hub aqui. Aqueles que podem vir presencialmente, venha, participe com a gente presencial. Mas se só pode participar online, participe também online. No domingo, Escola de Ministério, às 8h30. Às 9 horas, desculpe. Escola de Ministério, às 9 horas, né, nós vamos estar falando sobre conceitos milenistas, 9 horas da manhã, tá? Se você acorda aí um pouquinho mais cedo, acompanha aí com a gente, né? Esteja participando com a gente. E 18h30, culto de celebração, que você venha participar do culto de celebração no domingo com a gente às 18h30. Rodolfo, a voz aqui? No dia 16, online também? É online? A pastora vai confirmar. Mas se você que mora aqui em Jacareí ou aqui na região, em São José, puder participar no dia 16 de outubro, né, para as mulheres, nós vamos ter o chá da prima. Da primavera, tô brincando. O chá primaveril, aqui com a pastora Sônia, vai vir uma pastora de fora, ela até colocou isso, ela mandou aqui no grupo, pastora Valéria Moraes. Nós vamos só confirmar se vai ser também online, né? Mas, por enquanto, vamos deixar que é presencial. Se você puder estar aqui, vai ser esse chá de primavera, com a pastora Valéria Moraes. Participe com a gente. Aí depois, na terça-feira que vem, a gente confirma se vai ter online também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. É o chamar,
mais do que uma família, mais do que uma igreja. Uma família. Tá tudo errado aqui, irmão. Deus abençoe vocês.